Olá, meus amigos e irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, nossa igreja, nossa família, e comentando o texto da nossa leitura diária, né, do plano de leitura anual. Estamos nesse livro que é muito especial, né, a sabedoria do rei Salomão, Eclesiastes, capítulo 7 a 9, e são pontos realmente de consideração, né, sobre o que a palavra nos leva a pesar no nosso coração, nos nossos pensamentos e meditação, né? Ele inicia dizendo que o valor da boa reputação, né? Como o justo, o que teme a Deus, ele trabalha, né, para isso, para manter a sua vida, né, como um testemunho diante de tantas pessoas. Diz que ele é mais precioso, a boa reputação, do que o perfume caro. E o perfume caro é bom, é delicioso, ele exala. Onde ele está, as pessoas sentem. Imagine, a reputação, ela é também essa mesma influência no ambiente, não é? Mas agora ele trata sobre, né, geralmente a reputação, ela é muito valorizada no dia da morte. A gente já participando, né, de muitos atos fúnebres, velórios, alguns a gente percebe, né, o quanto as palavras se encontram com aquela pessoa que está sendo ali velada, mencionada, honrada, prestigiada, né? Às vezes a gente tem que dar uma olhadinha lá dentro do caixão para ver se a pessoa de quem estão falando é de fato aquela, porque às vezes pode não corresponder, apenas palavras ditas para, de alguma forma, consolar alguém, mas não corresponde com a verdade. O dia da morte é melhor do que o nascimento, e vai dizer, é melhor estar no funeral do que em festas, porque no funeral a gente realmente percebe o peso, né, do que a vida ela precisa ser considerada, né? E na festa é festa, então você pode até, né, perder o sentido. E a tristeza é melhor que o riso, porque a tristeza faz ponderar, né, as coisas que está pesando no seu coração e na vida. E assim são palavras de peso e sabedoria para a vida. É muito interessante as coisas que o pregador ele vê sentido na vida e a que ele não vê sentido na vida, né? E aí ele diz assim, vi de tudo nessa vida, né, que não tem sentido, olha só, incluindo, por exemplo, os justos que morrem cedo e os perversos que têm uma vida longa, né? Não faz sentido realmente, né? Ele também diz, não seja justo demasiadamente, né, porque pode isso te destruir a si mesmo. Tampouco seja perverso demais. O que ele está dizendo, né? Nós temos que ter um equilíbrio, né? Não romper com as práticas corretas, né? Mas em algum momento alguém pode ter um deslize, uma falha, e nós precisamos exercer misericórdia, perdão. É por isso que nós precisamos também entender isso aí, né? Muito bem, a sabedoria torna o sábio mais poderoso, né, que 10 líderes de uma cidade. 10, lembra, é o número que Abraão falou com Deus, né? Se tivesse em Sodoma 10 justos, o Senhor destruiria. O Senhor disse, não destruiria. Mas olha aqui o peso da sabedoria, né? Como é importante. Ela vale mais, né, do que a capacidade, então, de ter uma cidade não ser destruída por 10 justos, né? Poderosos, 10 líderes naquela cidade. Então a sabedoria precisa ser sempre muito valorizada. Outros aspectos da vida está se vendo, né? Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. Isso é uma capacidade que cada pessoa precisa ter, né, sobre si, para não ir pela cabeça dos outros, né, só o que os outros dizem, mas observar.
A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Muito bem. Não se ajunte aos que tramam mal. Isto é algo que a gente precisa também, né? Perceber na intenção das pessoas e cuidar para não estar aliado com essas pessoas, né? Tramam o mal porque você acaba junto sendo cúmplice daquela maldade, né? E isso traz tantos prejuízos, não só a si, mas às outras pessoas que andam juntos, né? Bem, então nós vamos ver muitas coisas dentro desses capítulos, né? Mas aqui vai dizer uma coisa assim: só para os vivos há esperança. Então, enquanto se está vivo, nunca desista. Sempre há uma esperança de consertar, de voltar, de recuar, de se arrepender, de refazer, né? Então, para os vivos há esperança. Se tu estás vivo, há uma esperança para você retomar a tua vida, a tua caminhada, sabe? Parece que não, mas as pessoas também acreditam. Deus, acima de tudo, Ele tem prazer, né, nessa retomada, né, de uma atitude. Melhor é um cão vivo que um leão morto. Claro que o leão, ele é o rei, né, que a gente chama o rei da floresta, imponência. Mas o que adianta se ele está morto? E o cachorro está ali vivo, né? Então, estar vivo é muito importante, viu? Aqui vai falar também da união conjugal, né? De valorizar a mulher com quem a gente ama e tomar o prazer da vida, né, com ela. E é isso que é a nossa recompensa debaixo do sol, né? Todos os esforços do mundo têm a ver com a gente compartilhar com quem a gente ama. É melhor ouvir palavras calmas da pessoa sábia do que o grito, né, de um rei tolo. É melhor ter sabedoria do que armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. E é verdade. Paulo, agora falando aos Coríntios, capítulo 7, ele se refere a esta igreja, né, este povo que está lá, a uma carta que ele escreve, que de acordo com os comentaristas, além da primeira carta, essa segunda carta, uma outra carta que ele faz referência aqui, que ela não se encontra, ela foi perdida, enfim, mas foi também de um teor muito severo, muito forte, que causou impacto, né? Confrontou muito com os irmãos em Corinto. E ele diz que até talvez causou tristeza, mas o que aquela tristeza causou neles trouxe um resultado de dedicação, né? E defesa das suas ações. Indignação, temor, desejo de ver o apóstolo, né? Zelo, prontidão em punir a injustiça. Então foi forte o que Paulo está dizendo, mas trouxe um efeito benéfico e fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Então, muito importante, né, essa palavra. E sobre Tito, ele está muito feliz porque o povo de Corinto honrou Tito, né? E fez, agora quando Tito encontrou com Paulo, saber o quanto Paulo é querido pela igreja de Corinto. Isso é muito especial. Salmo 48 é maravilhoso, né? Great is the Lord, grande é o Senhor e digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, a cidade do grande rei, está se referindo a Jerusalém, e todo o pensamento de Deus sobre a cidade, que era para resplandecer a glória de Deus em toda a terra, a alegria de toda a terra. É muito especial esse salmo, eu amo muito. E muito bem, Provérbios 22, eu encerro com estas palavras: ouça as palavras dos sábios. Dedique o coração à minha instrução. Que Deus abençoe.